Então, esse tema, né, fisiologia da voz, é um tema que foi a minha grande descoberta quando eu comecei a dar aula. Eu tive muitos profissionais da área da saúde da voz, que primeiro foi a Regina Lopes, depois a Janaína Pimenta, e depois outros fonos, outros otorrinos, que sempre me deram as informações da melhor forma possível, porque eu sempre fui muito fascinada com esse assunto. Quando eu fazia aula de canto e quando eu comecei a dar aula, eu pensava assim, não pode ser só vocalize, tem que ser algo mais, eu tenho que saber algo mais. Então, durante toda a minha vida, nesses quase 39 anos que eu dou aula, eu não tenho um dia que eu não leia sobre voz, que eu adoro estudar esse tema, e eu acho ele muito importante. Eu tenho uma frase assim, ela é muito comum eu falar para todo mundo, que é quem conhece, cuida melhor. Então, eu vou começar exatamente por essa pergunta. Onde elas estão? Então, elas estão nessa região do pescoço, aqui dentro tem a laringe, e elas estão nesta direção. Muitas vezes a gente acha que elas estão de travessada ou estão de pé. Tem muitos desenhos que a gente olha e que eles estão na vertical, mas na verdade teria que pensar que elas estão na horizontal, tá? Então, elas estão exatamente, e é nesse movimento mesmo, aqui mais juntinho, lá atrás um pouco mais abertinha, tá bom? Então, elas estão nessa direção, tá? São dois pares de pregas vocais, eu vou mostrar a foto daqui a pouco. Então, tem as pregas, as falsas pregas, que são as vestibulares, e as pregas verdadeiras, que produzem a nossa voz. As pregas vestibulares são os ruídos, são aqueles drives, aqueles. Isso aí, geralmente, são as pregas vestibulares que atuam, mas elas não atuam como voz normal. A voz normal é produzida pelas duas pregas verdadeiras. Então, eu vou mostrar o primeiro desenho para vocês. Tá dando para ver bem? Olha, então aqui, ó, é a epiglote, aqui é aquela linguetinha, quando a gente abre a boca, a gente vê. Então, aqui, ó, são as pregas vestibulares e aqui as duas pregas verdadeiras, tá? Então, exatamente como eu mostrei, eu vim aqui, ó, nessa direção. Então, fala prega mesmo, porque é uma preguinha, tá vendo? Antigamente falava corda. Não é errado falar corda ainda hoje, mas o nome certo porque elas são como se fossem pregas, ok? Então, são essas duas aqui, ó. Então, é uma camadinha, é muito pequenininho aqui, ó. É só essa pontinha aqui que é considerada a prega vocal, tá? Isso aqui é epiglote, nós vamos falar muito desse epiglote, ele é uma coisa muito importante na nossa vida. E aí, eu vou mostrar essa foto, essa aqui é de gente. Então, olha aqui, tá vendo essa parte gordinha aqui, ó? E esse facho aqui, ó, é como se eu estivesse vendo aqui de cima para baixo. Então, ó, aquela parte que vocês viram maior é essa, e aquela partezinha que a gente viu, só um pedacinho, são as pregas vocais, tá? Ó, aqui nós estamos vendo de cima, tá? E aqui esse vão vai entrar para a traqueia, que vai entrar o ar pelo pulmão, ok? Essa parte aqui, ó, tá vendo? São focos de ressonância. Quando a gente fala nas ressonâncias, são essas cavidades que estão lá dentro da laringe. E essa pontinha aqui, ó, linda de morrer, que parece um lábio, é a epiglote, que nós vamos falar bem dela. Tudo bem, gente? Tá dando para ver bem? Então tá. Vocês vão ver um vídeo sobre as pregas vocais funcionando, vibrando. Então, tem um aparelho, quando vocês vão fazer o exame com o otorrino, a videolaringoscopia, que chama Strobel, ele faz o movimento em câmera lenta, a gente consegue ver em câmera lenta. Então, vocês vão ver esse vídeo agora.
Respirou. Oh yeah, that's Dan. Olha, tá vendo esse vão aqui? Esse vão é a área de ressonância, tá? Guarda ele, esse vão. A epiglote, respirando. Number 14 cables off the wall. Aqui tá uma fenda, tá vendo? Olha, tem uma fenda. Então, isso aqui é para vocês verem o movimento. Então, eles mostram tudo, né? Quando tá em câmera lenta, dá para ver. E vocês viram que é uma ondulação, gente, que ela não gruda uma na outra. Senão a gente não produzia voz se ela colasse, que chama colabar, né? Então, ela tem que ter esse movimento para o ar passar pelas frestinhas e produzir voz. Por isso, o movimento de vibração entre uma e outra. E é isso mesmo, ó, elas fazem isso aqui, ó, a borda de cima, a borda de baixo, e fazem isso, tá? Aqui é que acontece a magia, né? Por causa dessa ondulação, senão era duro, não tinha como produzir a voz. Tudo é da natureza, né? Esse mecanismo acontece por três ações. Uma delas, pelo movimento de adução e abdução. Adução fechou, abdução abriu. Então, aqui eu estou produzindo voz, aqui eu estou respirando. Agora eu vou fazer em pé para vocês verem. Aqui eu estou produzindo voz e aqui eu estou respirando, tá? Então, para produzir voz, elas precisam estar sempre juntas, na ação de adução. O nome é chiquérrimo, né? Adução, guarda ele. O outro movimento é pelo encurtamento e o alongamento das pregas vocais. Então, quando elas estão mais curtinhas, gordinhas, a minha voz é grave. Quando elas estão esticadas, mais longas, a minha voz é aguda, tá? Então, por isso esse movimento encurta, alonga. Então, se eu falo, por isso esse movimento, então eu faço pará, papá, papá. Então, ela alongou, encurtou, encurtou, tá? Isso, na fala acontece isso, e no canto acontece isso de uma forma até mais intensa, porque na fala eu não falo aqui, falo aqui, né? Tem uma média da fala e tem a média que transporta dessa média para o agudo e para o grave. Por isso que quando a gente trabalha técnica vocal para o canto, amplia mais, porque o canto tem mais notas agudas e mais notas graves, tá? E a terceira ação, então eu falei pela adução e abdução, pelo encurtamento e alongamento, e agora pela vibração. É pela vibração que, quando passa pela prega vocal, é produzida uma vibração que vai se transformar em som, tá? Então, guarda bem essa palavrinha vibração, tá? Que é uma ondulação. É como se a prega vocal fizesse uma ondinha, tá? É uma onda mesmo. Antigamente, quando falava corda vocal, parecia que pensava num violão, a corda do violão fazendo ton, mas aquela vibração tem sentido da gente pensar nela, que ela reverbera, tá? Então, é um sonzinho que reverbera, tá? Então, essa vibração do som, ela é fixada pela física, tá? Então, olha que interessante. Essa vibração, essa frequência de vibração, ela é definida pela expansão da prega vocal e pelos ciclos da vibração. Então, olha que interessante. Os homens adultos, essa vibração, ela acontece entre 80 a 150 Hz de vibração, tá?
de movimento. Nas mulheres, ela vibra de 150 a 250 Hz, e nas crianças, no bebê até a infância, pré-adolescência, ela vai de 250 a 400 Hz. Então, veja bem, a criança não fala muito agudo, porque é muita velocidade. A mulher é menos e o homem menos. Por isso que as vozes dos homens são mais graves. E das mulheres é uma oitava acima, e das crianças uma oitava acima. Entende? Por que acontecem essas diferenças de voz? É nessa relação da vibração, tá? Então, os sons graves, eles têm menos vibração, por isso que eles não cansam tanto a voz. Os sons agudos têm mais vibração, por isso que do médio para o agudo, a gente tem mais tendência a cansar mais a prega vocal, tá? Então, quanto maior a espessura, quanto mais gorda é a prega vocal, menor é a frequência, gerando vozes graves, e vice-versa para os sons agudos. Então, quando eu falei que ela está mais gordinha, eu tenho sons graves. Quando ela está mais esticadinha, eu tenho sons agudos. Só para vocês entenderem essa fisiologia, como que funciona, tá? Então, tem um outro detalhe interessante. Em geral, as laringes pequenas, aí nós estamos falando da estrutura física de cada um, né? Tem gente que tem o osso grande, tem o osso pequeno, tem músculo mais forte, o músculo menor. Cada um tem uma estrutura, né? Então, essa estrutura vai interferir também na nossa laringe, na nossa prega vocal, tá? Então, as laringes pequenas, de estruturas pequenas, são geradoras de vozes mais agudas. Então, as laringes grandes, mais gordinhas, elas são geradoras de vozes graves. Então, a gente vê, por exemplo, assim, quer ver um bom exemplo? Dorival Caymmi, Milton Nascimento, sabe? Tem voz cheia naturalmente, sabe? Porque a prega vocal, a laringe são maiores, as cavidades são maiores. E quem tem estrutura menor, mais fininha, tem vozes mais agudas e médio, e por aí vai, tá? Então, pregas vocais curtas favorecem emissões de sons agudos. Pregas vocais longas favorecem as emissões das vozes graves, tá? Outra coisa que eu queria falar interessante para vocês, que eu gosto muito dessa curiosidade, olha que interessante. A dimensão das pregas vocais, ou seja, o tamanho das pregas vocais, olha que doideira. Na infância, varia de 6 a 8 milímetros. Gente, pensa milímetro. Aquela gritaria toda. Pensa bem, é muito pequenininha a prega vocal. Na puberdade, elas variam entre 12 a 15 milímetros. Nós não estamos falando de centímetros, né? Milímetros. Nas mulheres, de 12 a 17 milímetros. E nos homens, de 17 a 23 milímetros. As pregas vocais dos homens são maiores. Gente, imagina, pensa o poder da voz. Tudo bem, a gente tem que pensar assim, o pescoço da gente não é tão grande assim, né? Ainda tem uma cartilagem, tem a laringe, ela está lá dentro da laringe, ela é só uma preguinha deste tamanhozinho. Gente, eu romantizo muito, eu gosto tanto desse assunto que eu faço tudo como se fosse a coisa mais linda do mundo. E é. Então, é uma curiosidade, né? A gente pensar que a prega vocal é muito pequenininha. E ela, a abertura dela, imagina a traqueia. A traqueia da gente, quem já usa o tubo vai entender o que eu estou falando. É essa espessura aqui. 9 milímetros de espessura, a traqueia. Então, a gente, quando vê, assim, às vezes vê foto, fala, nossa, que coisa enorme. Não é, tudo muito pequenininho, porque aqui a estrutura é muito delicada, muito pequenininha, né? Ok, gente? Então, agora eu vou mostrar, ainda vou mostrar mais algumas fotos para vocês. Então, aqui, ó, é uma língua, tá? Aqui é um desenho, é uma foto de uma pessoa, de um humano. Então, olha como é que a língua está ligada à laringe. A laringe está aqui dentro, tá? Olha, intrinsecamente. Por isso que quando a gente fala da articulação, de trabalhar a língua, tá vendo? Ela é muito responsável pelos movimentos
que a língua, muitas vezes, é que mais cansa o movimento da laringe e da prega vocal, tá? Então, aqui está a epiglote. Vocês estão vendo direitinho, gente? Então, aqui a epiglote e aqui dentro, ó, esse vãozinho, lá dentro estão as pregas vocais, tá? Só para vocês entenderem, olha. Então, abriu lá dentro, vocês vão encontrar o tubo, o tubo de silicone, látex box vocal. A gente fala tanto em tubo, né? Aqui eu gosto de mostrar dois desenhos. Aqui, quando eu falei, está em movimento de adução, está produzindo voz. Aqui é um sussurro, faz uma fendinha. Sussurro não é uma coisa muito boa de fazer muitas vezes, nem cochicho, porque abre uma fendinha, tá? Aqui o desenho com uma respiração, e aqui uma respiração bem profunda. Olha a prega vocal, como é que ela interfere, ó. É ela que permite isso, tá? É ela que permite abrir e fechar, inspirar e expirar, tá? Então a prega vocal é muito responsável pela nossa respiração, porque é ela que insufla, né? É através da prega vocal que nós puxamos o ar, que a gente insufla. Aí, gente, olha só, mais um desenho. Aqui é de humano, é de um ser humano. Aqui é uma cartilagem que envolve o nosso pescoço. Eu falo assim que parece um ET em formação, né? Aí vai aparecer o olho, a boca. Tá vendo? Então é isso aqui que nos protege. Senão, imagina, qualquer pancadinha, tadinha da laringe, ela morria, né? Olha que desenho, que foto mais linda, gente. Então, aqui, eles abriram aquela cartilagem e nós estamos vendo a laringe. Olha, gente, parece uma flor, né? Olha lá, parece um jarro, uma flor. Aqui é a epiglote, ó. Então, olha a quantidade de músculos que nós tanto falamos para alongar o pescoço, alongar, deixar essa musculatura muito flexível, alongada. Olha o tanto de músculo que interfere. Tá vendo, gente? É muito legal de ver, né? Aí, agora aqui, eu gosto de mostrar é a mesma coisa, só que num desenho. Aqui, olha, aqui é de uma pessoa, aqui o gogó, tá vendo? Olha os músculos, tá vendo? Tudo interligado. Agora a gente vai falar, então, da respiração. É formado pelo gradil costal, que eu acho chiquérrimo esse nome. Aqui, ó, o gradil costal. Aqui são as flutuantes. E aqui são as pontas, que a gente chama de asa. Guarda isso, eu falo muito nas asas, né, gente? Do contrapoio, aqui, ó. Essas asas, tá? Visto de frente, tá? E elas são formadas pelos músculos intercostais, que revestem as costelas, porque o osso não mexe sozinho, nós precisamos dos músculos e da nervação, né? Então, os intercostais da frente, das costas, que se juntam nas laterais, tá? Que são os músculos responsáveis pela nossa respiração, tá? Então, agora aqui vocês vão ver de frente a musculatura, tá? E aqui está o diafragma. Eu colori ele de amarelo para chamar a atenção. E eles vão até aqui atrás, ó, tá? Olha como ele é grande. Ele pega aqui, aponta a asa exatamente na curva do diafragma. Por isso que a gente pega tanto na asa. Por isso que a gente encolhe o umbigo, tá? Então, esse aqui é a costela. Tá faltando aqui os músculos intercostais que revestem, e aqui, então, aqui tá vendo o diafragma. Aqui vocês vão ver de costas. Olha como é que ele é grande atrás. Tá vendo? Ele é côncavo, tá? Então, ele pega da frente até as costas, tá? Então, o diafragma é muito responsável. Por isso que ele é responsável pela respiração. Ele tá ligado, ele tá colado no pulmão, tá? Por isso é que ele é o grande responsável, tá? Aqui é de um ser humano, que eu acho muito interessante ver. Eles tiraram a parte da frente,
Tá vendo? Ó? Aqui tá os dois pulmões, aqui o coração, aqui o diafragma, e aqui tem uma gordura que muita gente fala, ah, pega aqui no diafragma. A gente não pega no diafragma. Vocês entenderam, né? Ele tá lá dentro, a gente não pega e nem vê. Tá? Antigamente tinha muita gente que falava assim, põe a mão aqui na barriga, sente o diafragma. Era um equívoco, né? Então, abaixo do diafragma estão todos os órgãos, todos os outros. Rim, baço, fígado, intestino, estômago, todos os órgãos e vísceras estão abaixo do diafragma. Então, ele é um importante divisor da nossa parte torácica, da abdominal. Por isso que o diafragma é tão importante na nossa vida, né, gente? Tão importante, tá? Então, aqui, eles tiraram o coração e os dois pulmões. Aqui a gente vê ele inteiro, ó. Parece uma casca de cebola, né? Ele é fininho, é um músculo fininho. Aqui ele, ó. E isso aqui é aquela gordura que nos protege para os órgãos não sair. Imagina, se não tivesse aqui uma proteçãozinha, explodia tudo para fora, né? A gente morria na hora. Tá dando para ver bonito? Ok? Deixa eu mostrar agora o segundo vídeo. Agora eu vou mostrar como que o diafragma funciona. The primary muscle of respiration is the diaphragm. The diaphragm is a Então, thin, dome-shaped está layer of inspirando, muscle o and diafragma tendon baixou e that a separates costela the abriu. abdominal cavity Expirou, from the chest cavity. It gains inspirou, its shape from its attachments expirou, and from the organs that surround it, inspirou, especially the heart, lungs, expirou. and liver. The diaphragm attaches at the costals along the lower rib cage, high in the front at the sternum, and deeply in the back along the spine. The diaphragm also attaches to itself Olhando de via a central lado, tendon, tá vendo? Olha making como the que ele diaphragm one of the movimenta. unique muscles of the body. The diaphragm uses its central tendon and its attachments as leverage to flatten during inhalation. The expansion of the ribs comes from the resistance of the internal organs to downward movement. As the internal organs are slow to move, the ribs expand to make room for the lungs. While the diaphragm attaches at the bottom of the ribs, its range of motion never reaches that low in the body. As seen from below, we get a sense of the full range of motion of the diaphragm as it would glide over the aorta, the vena cava, the esophagus, and the internal organs. For more information, visit www.3dyoga.com. Então, gente, deu para entender, né? Aquele movimento quando a gente fala encolhe o umbigo, que abre a asa. É exatamente isso que vocês viram. De uma forma bem legal. Eu gosto muito desse vídeo, porque ele mostra claramente, né, em todos os ângulos, o movimento importante do diafragma. Agora, eu queria falar para vocês, juntando essa questão da respiração, das pregas vocais. Então, como é que é produzido o som? O ar sai, nós inspiramos, o ar é transformado em gás carbônico e oxigênio. O oxigênio vai ser aproveitado no nosso organismo e o gás carbônico vai ser expirado. Ele é venoso, ele não pode ficar dentro da gente. Eu costumo brincar assim, o primeiro sentido da reciclagem já começa pela voz, né? É um ar que não é bom ficar dentro de mim, e é o que sai, e ele vai produzir a voz que tanto nos faz bem, né? Então, eu falo que o primeiro sentido da reciclagem é o gás carbônico. Então é isso, né? Ele vai, ou a gente produz voz, ou ele vai para o espaço e vai sair de dentro do meu organismo. E aí, pela vibração das pregas vocais, quando o ar passa, a prega vocal vibra, ela precisa se juntar. Nesse momento, eu tenho no cérebro, aqui, principalmente nessa região, uma nervação que vai conduzir para o meu cérebro o que eu quero pronunciar. Eu quero falar, eu quero produzir voz. Então, eu mando um comando e as pregas vocais são acionadas para adução e abdução. Isso, o homem faz isso pela inteligência, por isso é que nos torna humanos, nos torna diferente dos animais. Alguns animais produzem sons, tem laringe, mas não igual a nossa laringe, tá? Tem outro tipo de laringe que produz os sons. Mas essa
fisiologia, essa característica da laringe é do ser humano. Só que, olha que interessante, quando o som acontece, o som da prega vocal, ele é só um ruído, não é essa voz que vocês estão ouvindo. É um sonzinho débil, pequenininho. Sabe aquela hora que eu estava mostrando as pregas vocais que eu falei, essa área primeira da ressonância? Então, olha que interessante. Pela inteligência, eu vou querer produzir um som. Eu quero produzir uma voz, tá? Mas antes dessa voz, tem esse sonzinho que é um ruído. Então, como é que acontece essa voz, né? Pela articulação e pela área de ressonância, pelas áreas de ressonância. Então, eu tenho aqui um pouco, eu tenho aqui dentro da minha caveira, tenho aqui. Esse som feinho, pequenininho, ele se propaga. Olha a natureza, gente. Ele se propaga e ele se transforma num som maior. Mas até então, ainda não é essa voz que vocês estão ouvindo da babaia, tá? O que fez essa voz da babaia? Então, eu vou dar um exemplo aqui, vocês não se assustem. Então, vamos supor que o som lá da prega vocal originário vai ser isso aqui, ó. É, I, O, U. Então, vocês começam a ter compreensão do que eu quero me comunicar com vocês através das vogais, que são os primeiros sons organizados através da articulação. Olha que importante. A característica da minha voz vai acontecer por causa das vogais e, consequentemente, das consoantes. A gente tem que pensar assim, a voz, na verdade, ela não existe, ela é um ar, né? É um ar que passa. Não é igual a nossa pele, o osso, o músculo, ela é volátil. Ela só se transforma em som por causa da vibração, da junção e dessa organização que eu fiz com esse ruído. É muito legal isso, né, gente? O que é a voz, né? O que é essa mágica que nos comunica, que é a nossa vida, né? A base da nossa vida. Quando a gente fala assim, olha, articula bem, faz esse exercício vai ajudar melhor nessa produção da voz, é porque lá atrás, lá atrás, lá mesmo, no cerne da prega vocal, ela não sabe o que está fazendo isso, ela só juntou, entendeu? Então, todo esse conjunto, né, de saúde vocal, de proteção, de emissão, essa relação, né, com o que nós queremos produzir, com o que nós queremos dizer, e ela vai muito da nossa personalidade também, e da nossa formação óssea, da nossa formação muscular. Então, é um conjunto de elementos que transformam a nossa voz, tá? Agora, tem uma outra questão mais interessante, gente, que eu adoro falar sobre isso. As funções primárias das pregas vocais não é falar e nem cantar. A prega vocal está no nosso organismo, elas estão dentro do nosso corpo como função primária. Ela é a porta de entrada e saída do ar, é para a gente fazer força, defecar, vou falar para não falar palavrão aqui, arrotar, soltar gases, tossir, engasgar, ter orgasmo e dar à luz. Olha como que acontece. Presta atenção, vocês vão fazer um movimento aí agora. Finge que vai pegar uma coisa bem pesada com as mãos. Vai, finge, faz a força. Aonde que fechou? Se não fechasse, vocês não fariam força. Nessa hora, a prega vocal tem função de esfíncter. Ela tem função de esfíncter, assim como os órgãos, a função urinária e qual que é a outra palavra? Esqueci agora, para defecar. Então, se a gente não fizer força, o ar passava livre, não tinha como fazer força. Então, a gente só faz força por causa desses dois esfíncteres, anal e urinário, agora eu lembrei, e
da prega vocal. Agora, olha que interessante, né, gente? As funções primárias é para isso. Agora, as funções secundárias é falar e cantar. E isso foi desenvolvido pela inteligência do homem, tá? Essa função secundária, tá bom? Aí eu costumo falar assim, eu brinco assim, que quando a gente pensa, né, que no orgasmo, a mulher, quando ela dá a luz, que ela faz a força para o neném nascer, ou seja, as pregas vocais estão intrinsecamente ligadas à nossa formação e ao nosso nascimento. Elas estão em tudo, gente. Elas se metem em tudo. Mas é muito legal saber isso, né? Essas funções. Eu acho muito legal falar sobre isso. Vamos ver essa foto aqui, ó. Esse desenho. Aqui vocês estão vendo de perfil, tá? Esse desenho, tá? Então aqui, ó, o ar está passando pelo nariz, pela boca, aqui, ó, passa pela faringe e vai para a laringe e vai para a traqueia, brônquios e o pulmão. E volta pela mesma via. Então, eu estou inspirando e volta pela mesma via. Aqui, ó, olha as pregas vocais aqui, ó. Tá? Tá dando para ver direitinho? Tá? Ok. Então, eu vou mostrar um outro desenho, que aqui ele dá para ver o que me interessa realmente. Aqui, ó, o ar passou, tá vendo? Ó, pela boca ou pelo nariz e veio para cá. Ó. Aqui estariam as pregas vocais, tá? E aqui está o esôfago. Tá? Tá vendo? E tem uma cartilagem que separa, ok? Então, esse desenho, agora, tá vendo? Essa linguetinha subiu, e essa linguetinha, que é a epiglote, desceu e juntou na cartilagem. Então, aqui eu estou engolindo, deglutindo alimento sólido ou líquido, e está indo para o meu estômago. Tá? Guarda bem essas palavrinhas aí. E guarda bem essa linguetinha aqui. Essa linguetinha é a epiglote. Tem uma coisa importante sobre quando a gente fala assim: ah, eu fiquei rouco. Eu tô rouca, sim, tô rouca. Aí alguém fala assim: masca um gengibre, ou faz um gargarejo, toma um chá. Tudo que nós falamos aqui jamais vai chegar nas pregas vocais. Nada pode ir nas pregas vocais. Nada pode ir até o pulmão. Nenhuma gota. Nada. Se entrar um grãozinho qualquer escapuliu, engasgou, não deu certo e entrou, você pode morrer com problema de pulmão, de infecção pulmonar. O pulmão é chato demais, ele não gosta de ninguém lá dentro, só o ar. Então, quando falar isso, olha, então, faz um gargarejo que é bom para a voz. Não, esse gargarejo vai ser bom para a nossa região orofaríngea, mas ele não vai chegar nas pregas vocais. Jamais. Então, fala assim, nós estamos falando agora de paliativos, tá, gente? Que os paliativos são bacanas, mas eles não podem ser o salvador da pátria, tá? Então, fala assim, come uma maçã, que é bom. A maçã é maravilhoso, ela tem uma propriedade de ser adstringente, ou seja, ela limpa a nossa língua, a nossa boca, a nossa faringe, mas vai para o estômago. A maçã não vai chegar perto das pregas vocais jamais, tá? Aí fala, chupa uma pastilha. A pastilha também não vai na prega vocal, mas a pastilha, o spray, o gengibre, por exemplo, o gengibre, quando a gente masca, que faz o bolo, aquele bolo da raiz, se você quiser engolir, vai para o estômago, mas não vai na prega vocal, não, tá? Mas eles têm uma propriedade, tanto spray, principalmente que tem álcool, a pastilha,
e o gengibre, eles têm uma propriedade que anestesia. Então, aí sim, esse anestesiar que vai por osmose vai chegar até as pregas vocais, mas porque é ar, tá? É um ar que você está absorvendo, como se você fizesse, tá? Só que vai esse elemento que vai até, que anestesia. Mas aonde mora o perigo? Na hora, ele dá uma melhorada. Nossa, minha voz melhorou, passou o ardor. Mas daqui a pouquinho vocês têm que fazer de novo. Porque ele anestesia, é muito passageiro, ele não resolve o problema. Alivia? Então tá. Então o paliativo aqui, ele é tão ruim? Não, ele ajudou para aliviar, né? Para depois você saber o que você realmente tem. Você tem que fazer um show, você vai fazer uma peça de teatro, você vai cantar. Então, aquilo quebra o galho, mas não pode ser o salvador da pátria e ser a causa que vai corrigir o que você tem realmente nas pregas vocais. Tá, gente? Então, os paliativos têm que ter essa função. É só um quebra-galho, tá? Eles ajudam, mas eles não podem pensar que eles vão nas pregas vocais e vão resolver o problema de voz. De voz, quem resolve problemas chama-se otorrino e fonoaudiólogo, tá? Muitas vezes nem professor de canto. Quem tem propriedade para saber o que você tem é um exame que chama videolaringoscopia, que vai filmar as pregas vocais, ele vai diagnosticar e o fono, ou a fono, né, vai tratar vocês. Eles têm capacidade de saber o que é e diagnosticar também, tá? Não se iludam com essa coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não funciona. Os meus alunos, né, e os alunos da escola, que sabem que os professores também têm a mesma linguagem que eu vou só até certo ponto. Por exemplo, quando eu falo assim, tenta o tubo, faz isso, aquilo, mas aquilo me foi permitido falar porque fono falou que até ali eu poderia falar. Eu jamais vou falar uma coisa que eu não tenho autoridade para falar. Isso não é função do professor de canto, do preparador, isso é função do médico, né? O fisioterapeuta também, que muitas vezes a musculatura não está bacana. Então, por exemplo, todos os exercícios que eu faço de respiração, de alongamento, eu me apoio em fisioterapeutas e professor de educação física. Eu não faço um exercício sem ter sido orientada pelos profissionais. Nunca, jamais. E eles me dão um aval, babai, pode fazer isso, pode não fazer isso. Isso aqui não vai aqui não, porque você vai se enrascar. Né? Então tem que ter esse cuidado, né? E vocês, como aluno, tem que exigir também que o professor tenha essa conduta, né? Para que vocês se cuidem, mas sem entrar depois num problema que depois a gente não vai saber resolver. Aí tem alguma coisa, uma pergunta muito constante, assim, babaia, antes do show, tô nervoso demais, eu posso tomar um cunhaquinho? Posso tomar um uísque? Posso tomar uma cachaçinha? Uma cachaçinha, um uísque, uma coisinha? Claro, pode, gente, assim, vai relaxar? Vai, a musculatura tá tensa, tá tensa. Agora, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses, aí já não é responsabilidade minha, tá, gente? Porque o álcool, ele tem um efeito desinibidor e relaxante. Ele vai relaxar, mas ele pode relaxar demais. Aí a voz fica mole, a boca fica mole, como é que canta? Como é que fala? Então, tem esses problemas, tá, gente? São escolhas. Aí já não é da nossa alçada, são escolhas, né? O paliativo é isso, tá, gente? Ele é perigoso quando ele entra numa função que não poderia ser dele, né? Tem uma outra coisa também importante que eu gosto de falar, que é sobre o cigarro. Muita gente pergunta, né? E o cigarro? Então, o cigarro, é uma fumaça que você traga muito quente, né? Ele vai até o pulmão, ele passa pelas pregas vocais, é ar, né? Então, quando ele passa, a prega vocal, além daquela estrutura que eu falei, a gente tem a mucosa, porque eles são formados de fibras elásticas, fibras, músculo, ligamentos e mucosa. Então, essa mucosa é que nem essa pele fininha aqui, tá vendo? Ó?
A gente tem no corpo todo da gente, que divide, que separa os órgãos, a gente tem. E eles têm uma micro, é quase invisível, uns pelinhos, como se fosse pelinho do braço, mas só que é quase invisível. E esses pelinhos é como se eles varressem esse mucozinho, uma gosmazinha que às vezes aloja nas pregas vocais. Muitas vezes a gente pigarreia porque esse muco alojou, que era uma gosmazinha assim, que fica para lubrificar, só que às vezes ela acumula, por isso que a gente tem o pigarrinho, tá? Então, esses epitélios, eles servem para varrer isso, para o nosso organismo ficar saudável, a gente também não viver pigarreando, imagina, né? Não pode, não tem como. Então, quando você traga o cigarro, então você vai imaginar assim, você pegou a brasinha e colocou aqui na mão, tá vendo? Então, aqui, esse pelinho vai retrair e conforme for o tempo de queimadura, não vai voltar a pele normal ou vai voltar mais ou menos, só que nós estamos fazendo uma comparação, tá? Não é o mesmo, é proporcional, o calor é proporcional. Só que ele irrita muito as pregas vocais. Então, eu não estou falando de um cigarro, um maço, um mês, não. Estou falando de anos fumando, isso vai valer para maconha também, tá? Porque quando você traga, você leva as impurezas também, né? A maconha ainda é pior porque ela não tem filtro, então vai tudo que tá ali. É papel sujo que embrulhou, aquela aspiração, né? E o cigarro tem o filtro que protege um pouquinho, mas tem outros, a química vai para o pulmão, ou seja, nenhum é bom, né, gente? O melhor, sem julgamento nenhum, mas o melhor é nem mexer com isso, né? O que acontece? Ao longo de muitos anos, de tanto fumar, por exemplo, eu não conheço ninguém, uma pessoa mais velha, fumante a vida toda, que tem uma voz limpa e saudável. Geralmente são vozes graves, roucas, sem brilho. Às vezes você quase não consegue entender o que as pessoas falam, porque não tem brilho, né? Não tem tônus. E se você é propenso ao câncer de laringe, você está prontinho para ter, tá? Isso é muito sério. O câncer de laringe é terrível, gente, é terrível. E ele isso é comprovado, pela União Internacional contra o Câncer, que o câncer de laringe é um dos que mais mata. E muitas vezes, até para quem nem é fumante, mas o fumante, eu estou falando, se você for propenso a ter câncer. Não é porque fumou e vai ter câncer, não. Nós não estamos ditando regras. Então, a última coisa que eu quero falar para vocês, além dos cuidados com a voz, né, da higiene, aí vai entrar a vaporização, que a gente tanto fala, que é maravilhoso, que ela entra em forma de ar, né? Os cuidados com relaxar, né? Fazer os exercícios de relaxamento. Eu até trouxe esse vibradorzinho. Olha, todo mundo tinha que ter um para relaxar o pescoço, tá vendo? São cuidados, depois de um dia cansativo de falar, cantar, quem dá aula, aí chega de noite, ou durante, né, dá uma relaxada, faz o desaquecimento, que o desaquecimento você pode fazer ele ao longo do dia inteiro, é só falar com a voz mais suave, a vozinha de cabeça na voz falada, tá vendo? Se descansa, são práticas simples que você pode fazer a hora que você bem entender, sentir necessidade. Ter sempre um vaporizadorzinho ou um nebulizador, aquele que fica com a fumaça, aquilo para hidratar, gente. Além da água, que todo mundo já sabe, né? Que é pequenos golos, que você pode tomar 2 litros de água tranquilamente. Às vezes, nossa, eu não lembrei de tomar água. E sabe, muitas vezes que a gente fica com a voz opaca, cansada, é porque a prega vocal está desidratada. E a mucosa, tadinha, sequinha, não tem como ela vibrar de uma forma saudável, tá? Então, lembre disso, tá, gente? A água é fundamental. Agora, eu tomo refrigerante. Tudo bem, refrigerante tem só um tantinho de água, o resto é tudo química. Você vai tomar água mesmo. Eu tomo muito suco. O suco é mais saudável, mas assim, para você tomar 2 litros, você tem que tomar 3 garrafas desse tamanho de suco para poder hidratar da forma mais bacana, mas não podia tomar só uma água direto, né?
E tem a questão do gelado, que muita gente pergunta, né? O gelado não é que ele faz mal, mas assim, tem pessoas que a gente fala que é alérgico a gelado, é porque a mucosa, a estrutura da nossa fisiologia toda, da laringe, contrai, então às vezes dá um incômodo, chega até a ficar meio rouquinho por causa disso, porque força a prega vocal. Mas assim, quem está acostumado a tomar, você tem que saber se você tem uma propensão ser alérgico ao gelado. Mas se não, agora, você vai fazer um show, você está com a prega vocal a 1000, seu corpo a 1000, aí você toma um gelado, pode ter um choque. E aí, para quê? Né? Não pode tomar esse gelado depois, que se deu choque, você não tem mais tanto problema, né? Então, são coisas que a gente pode evitar, tá? As mulheres têm que entender que as alterações hormonais que costumam, olha que interessante, durante o período menstrual, ou pré-menstrual, a prega vocal costuma inchar, ela tem a estrutura muito parecida com a da vagina, então a vagina às vezes incha, a prega vocal também. Inclusive, elas são parecidas, né? A forma como vocês viram no vídeo. É muito lindo isso, né, gente? Então, as mulheres são muito lindas nesse aspecto, né? Assim, a natureza nos beneficiou, né, dessa forma. Então, tem mulheres que não cantam no período menstrual porque fica rouquinha. Aí não desespera, aquilo vai passar, porque é da natureza de ter inchado. E quando está inchado, gente, a gente sente quando está com a prega vocal pesada, que está inchadinha, não é legal fazer vaporização quente, porque ele vai abrir mais ainda os poros. Vocês têm que fazer frio, tá? Outra coisa também, aí vem esporte, o tanto que o esporte faz bem, mas ter cuidado, por exemplo, se você está com probleminha na voz, não fazer tanto peso, porque você faz força, e você só faz força porque a prega vocal junta. Então, se você está rouquinho, evita fazer academia, evita fazer muita força, tá? Porque senão você vai provocar mais ainda a prega vocal inchar mais ainda. O ar-condicionado, hoje em dia, já tem muitos equipamentos mais modernos que não ressecam a umidade, né? Então, agora, hoje em dia, a gente nem fala tão mal do ar-condicionado, quando tem condições de ter um ar-condicionado com filtro, para não tirar tanta umidade do ar, tá? Então, mais ou menos isso, tá, gente? Umas coisas assim que está relacionado à higiene, além de fazer um bom aquecimento, né, gente? Que todo mundo já sabe da nossa prática de aquecer a voz, tá? Por último, que eu quero falar para vocês, que é uma coisa muito, muito, muito comum, que é ficar rouco por causa do refluxo. E a gente, às vezes, não sabe que é por causa do refluxo ou não percebe. Mas quem vai saber se você tem refluxo, não sou eu, professora de canto, e talvez nem fono, porque você tem que fazer um exame para ver. O otorrino vê, mas o gastroenterologista é quem vai saber a causa. Ele vai fazer a endoscopia. Então, para encurtar o caminho, o meu conselho é que vocês primeiro vão no gastro para saber se tem refluxo ou se precisa tratar. E o otorrino vai saber se tem qual o problema, vai medicar, assim como o gastro. E a fono também vai medicar e vai tratar, tá? Mas primeiro tem que saber a causa, senão vocês ficam dando volta, né? Então, o que é o refluxo? O refluxo é um ácido que nós temos no estômago, todos nós temos que ter para digerir o alimento. Por uma razão, ou porque a digestão foi muito difícil, o tipo do alimento muito gorduroso, pesado, de difícil digestão, e aí nós temos uma válvulazinha aqui na região do piloro, e essa válvulazinha, por uma razão, ela se abre, e o ácido que deveria ficar só no estômago, vai para o esôfago e vai para as pregas vocais, vai para o pulmão, vai para a boca, vai para a faringe, vai para o nariz, vai para onde ele bem entender. Refluxo é um drama na nossa vida. E aí, e principalmente se você come muito, por isso que os médicos falam, não come muito de noite, porque sua digestão está difícil, e normalmente a gente está assim, né? Se você ficar deitado só com o travesseirinho, aí ele vai na prega vocal, ele vai. Às vezes a gente acorda rouco, porque está com refluxo, né? Então, por isso que os médicos falam, levanta um pouco o travesseiro ou o pé da cama,
para não ficar tão pesado esse refluxo. Você vai ter, mas ele não vai fazer tanto estrago assim no nosso organismo. O que acontece? Os sintomas de refluxo. Vocês, né, não sou eu que estou falando que vocês têm, tá, gente? Mas para alertar. Regurgitação dos alimentos, pigarro, sensação de corpo estranho ou bola na garganta, saliva viscosa, mau hálito, problemas digestivos e ardor. Para nós, profissionais da voz, a gente sente muito, nossa, acordei rouco, minha voz tá ardendo. E os alimentos, né, que poderiam estar causando, tudo que a gente gosta, que é leite, derivado de leite, chocolate, condimentos, cafeína, bebidas gasosas, frituras, produtos dietéticos, cítricos. Então, é uma coisa assim, né, que a gente tem que conviver. Eu convivo com refluxo há muitos anos, graças a Deus tem 5 anos que eu não tenho sintoma, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas o que eu acho, gente, assim, a gente também não pode ser escravo do medo dessas coisas que acontecem. Por exemplo, eu vou fazer um show hoje, né? Amanhã. Então, se eu tenho refluxo, eu sei que eu tenho, que eu posso correr o risco de ficar com a voz cansada, de ficar com a voz rouca. Então, eu faço uma dieta alimentar e eu evito os alimentos que podem me causar refluxo. Depois do show, aí eu vou tomar um vinzinho, vou conversar com os meus amigos. Se eu ficar rouquinho, mas depois eu conserto. Só porque a gente não pode ter medo, a gente não pode deixar os prazeres, sabe? Por isso que a gente fala, gente, cuida, para você ter os prazeres. Então, você gosta de tomar um vinzinho? Gosta. Então, eu vou tomar um vinzinho, sabe? Não posso. Eu não posso tomar vento, eu não posso. Sabe? A vida de um profissional da voz vai ficando tão com medo, tão assim, eu não sei se vale a pena, sabe? Então, eu acho que por isso que, assim, essa aula que eu estou dando hoje de fisiologia, no final das contas, eu quero dizer isso, sabe? Vocês cuidando, vocês têm condição de ser felizes e não ter tanto medo. Agora, ter cuidados, sim, é importante ter cuidados. Claro, nós não temos cuidado com a nossa mente, com o nosso corpo, com o cabelo, com a vista. Tem que ter cuidado com a voz também nesse sentido, né? Mas não pode ser aquela neura que nada pode fazer, muito chato. Aí tem uma coisa que eu quero dar um depoimento pessoal para vocês, que eu acho importante. É assim, eu sempre tomei muito omeprazol, sempre tive muito refluxo, eu padeci com refluxo demais. O meu médico, meu clínico geral, ele falou, babá, tá na hora de você parar de tomar omeprazol. Ao longo prazo, ele não traz benefícios, ele tem efeitos colaterais. Tá bom, falei, nossa, como é que eu vou fazer sem meu omeprazol? Eu tomava 2 de manhã e de noite, mesmo assim eu tinha refluxo direto. Ele falou, vamos fazer o exame. Aí, mas, não, desculpa, quando ele falou que era para eu tirar o refluxo, tirar o remédio, o omeprazol, eu encontrei com uma amiga e eu contei para ela, falou assim, babai, eu tomo limão em jejum. Eu, vou tentar, né? Eu adoro limão, já tomo limão na salada. Ela falou, é muito bom, muitas pessoas, alunos, tal. Aí eu fiz a experiência e deu super certo. Só que eu não gosto de manhãzinha que me enjoa um pouco. Então eu passei a usar depois do almoço como digestivo. Só que aí o meu médico foi contra, ele falou assim, não, babai, não, limão, se você tiver uma gastrite, que refluxo sempre dá uma gastrite, você pode provocar gastrite, então vamos fazer o exame. E o gastro é meu e dele, ele também trata com gastro, sabe? Então tem o triângulo aqui. Aí eu fui no meu médico, no gastro, e ele falou, então vamos fazer o exame. Isso já tinha, assim, uns 2 meses, uns 3 meses que eu estava usando limão, e super bem, quando eu fui no gastro. Aí ele fez o exame e falou, babai, você não tem absolutamente nada, nem refluxo e nem limão. Pode usar seu limãozinho à vontade, de vez em quando se você sentir alguma coisa, você volta, que só te peço para fazer um controle. Isso tem 5 anos que eu estou usando limão. Agora, o que eu quero exatamente falar para vocês? Não usem o limão sem ir num gastro ou no médico para saber se você pode. Senão, babaia falou para eu tomar limão.
Não, eu estou dando um exemplo de como eu fui cuidadosa para deixar o meu padecimento de refluxo. Eu fui no médico. Eu não fui só ouvir a minha amiga. Primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o meu médico. Tá, gente? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, se nós temos profissionais especializados para cuidar da gente, do nosso corpo, do nosso bem-estar, da nossa voz, procura eles, sabe? Não fica dando volta. Eu sempre, toda vez que eu dou a minha aula de fisiologia, o grande fundamento para mim nisso tudo é isso, nós temos parceiros aí, né? Nós temos parceiros que estudaram anos. Por que não? Por que não? Né? Eu me dou no direito de falar sobre a fisiologia da voz, no sentido como professora de canto, cuidadosa que sou, para que vocês cuidem da forma ideal, da forma perfeita. Aí não tem problema. Porque se você vai no começo, o que custa? Eu não estou sentindo nada, mas eu vou fazer um exame. Por que não? Isso não é neurose, ficar com mania de médico, né? Não, eu vou ver se eu estou bem. E vai que tem um comecinho ali de uma coisa. Tudo que a gente resolve no começo, sara rapidinho. Não fica padecendo, perdendo oportunidades, perdendo até oportunidades de emprego. De repente você ia fazer um teste, não pôde ir porque ficou rouco, sabe? São coisas que acontecem, né? Que acontecem. Com isso, eu encerro a minha oficina, minha masterclass chiquérrima, e depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse tudo que eu falei aqui, tá? Tá bonitinho aqui, posso disponibilizar para vocês, e se vocês quiserem, estou à vontade inteiramente, pode entrar no WhatsApp, podemos ter uma conversa sobre dúvidas que vocês tiverem, tá? Contem comigo, com os professores de vocês também, né? Eles estão aptos a informar vocês, mas quem quiser ter uma palavrinha comigo, estou super à vontade. Eu quero, assim, estar muito próxima de todos vocês, tá bom? E quero agradecer imensamente vocês terem vindo e espero que tenha sido útil, né? Para vocês cuidarem mais da voz, tá bom?